Bom dia, meninos, bom dia, meninas, tudo bem? Saudade de vocês, momento difícil que estamos passando, estamos de uma maneira remota, tanta coisa acontecendo, mas a vida deve continuar. E vocês, terceiro colegial, já não bastava o estresse dos vestibulares, com todas essas informações e todo esse perrengue que a gente está passando, tão difícil, né? Mas a vida não pode parar e a gente continua, tá? Hoje começamos um módulo que para muitos é um sofrimento. Tem gente que não gosta, tem gente que adora, mas faz parte do processo. Módulo 6 da página 57 da frente 2. Vai lá. Está escrito assim: Introdução à Química Orgânica. Você já tem uma noção legal de química orgânica, né? Fala sério. Mas a gente vai dar uma recapitulada para você se lembrar desse comecinho, dessa introdução que é tão importante. Quando nós falamos sobre química orgânica, basicamente nós estamos falando da química dos compostos do carbono. A definição antiga, assim, se bem que essa também é antiga, mas a definição anterior à definição de Kekulé dizia que os compostos orgânicos eram os compostos provenientes dos seres vivos. Até aí tudo bem, né? Até que é interessante, a ideia não é ruim. Mas existia a teoria chamada teoria da força vital, que todo composto orgânico só era proveniente de outro ser vivo. E tinha uma coisa meio assim, espiritual, tal. Porém, um indivíduo chamado Wöhler, ele aqueceu um sal chamado cianato de amônio. O cianato de amônio se transformou em ureia, que é um produto da excreção dos mamíferos. Quando isso aconteceu, você tem um produto orgânico produzido de um produto não orgânico. Então a teoria da força vital já estava meio ultrapassada, acaba sendo totalmente inadequada para poder determinar a característica dos compostos orgânicos. E aí um cientista, né, o pai da química orgânica, Friedrich August Kekulé, ou simplesmente no Brasil Kekulé, traz uma nova teoria, já estava com ela toda determinada basicamente, mas ele traz uma nova teoria falando sobre os compostos do carbono, e deixou bem claro, né? Todos os seres vivos apresentam em comum, basicamente na sua estrutura, o elemento químico carbono. Tá. Mas o que torna o carbono tão diferente? Outros elementos químicos, você pega assim, o NaCl, o Na faz uma ligação, o Cl faz uma ligação, NaCl, acabou, tem um composto NaCl, não tem Na2Cl, não tem. Então assim, é muito limitado. Os compostos inorgânicos somam aí, catalogados 300 mil, os compostos orgânicos somam aí catalogados 3 milhões. Então a possibilidade do carbono fazer 4 ligações e formar cadeias carbônicas traz uma infinidade de substâncias. Se você pegar aí os nossos corpos, nós somos uma máquina de produção de compostos orgânicos, desde os aminoácidos até as proteínas e gorduras e tudo, os hormônios, meu Deus do céu, a quantidade de substâncias orgânicas que existem realmente é muito grande. Quando nós falamos então da química orgânica, ela começa com os postulados de Kekulé, bem simples assim, química orgânica é química dos compostos do carbono. Tudo que tem carbono é orgânico? Não. Mas tudo que é orgânico tem carbono. Então, química orgânica, química dos compostos do carbono. Quais são as características que tornam o carbono tão especial? O carbono faz 4 ligações, o carbono forma cadeia carbônica, essas 4 ligações são iguais, as ligações nós chamamos de valência. Simples assim, tá? Quando você virar a página, na página 58, e é importante que você acompanhe comigo, com a apostila nas mãos, né? Principalmente nesse momento, porque é um pouco uma lousa, né? A pegada é diferente, então a gente está tendo uma aula um pouco diferente. Você vai perceber que na página 58 eu tenho assim um CH4 que mostra o carbono fazendo as 4 ligações com o hidrogênio. Se você fizer a distribuição eletrônica, vai dar lá 1s2, 2s2, 2p2 e vai ter 4 elétrons na camada de valência. Quando eu falo de classificação de cadeias carbônicas ou simplesmente do carbono, bem no comecinho a gente não classifica a cadeia ainda. Lembra que eu tinha beta, fechado, homogêneo, heterogêneo? Eu falo primeiro dos tipos de carbono. O
que foi basicamente o primeiro exercício que caiu no Enem falando sobre carbono, que era o nanokit, que perguntava onde tinha um carbono quaternário. Então funciona da seguinte maneira: um átomo de carbono, ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Se esse átomo de carbono estiver ligado somente a um outro átomo de carbono, por exemplo, assim, ó, vê se dá para entender. Ficou uma droga minha letra, mas tudo bem. Eu tenho 2 átomos de carbono, então esse carbono está ligado somente a um átomo de carbono. Esse átomo de carbono está ligado somente a um átomo de carbono. Eu digo que esse carbono é primário. Se o meu átomo de carbono só vale para carbono, hidrogênio, essa teoria não vale para hidrogênio, nem para oxigênio, só vale para carbono, tá? Se esse átomo de carbono, por exemplo, esse agora central, está ligado a 2 outros átomos de carbono, eu digo que ele é um carbono secundário. Se esse átomo de carbono estiver ligado a 3 outros átomos de carbono, ele é um carbono terciário. E se esse átomo de carbono estiver ligado a 4 átomos de carbono, eu digo que ele é um carbono quaternário. Então, não tem carbono quinquenário, porque ele só faz no máximo 4 ligações. Perceba que nessa molécula, ó, eu tenho um carbono quaternário e os outros 4 carbonos são primários, porque eles estão ligados diretamente apenas a um átomo de carbono. Então, o carbono ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário ou quaternário. Difícil isso? Não, né? Bem tranquilo. É o início da química orgânica, tá? Então, não quero me alongar muito, porque você já tem uma noção legal a respeito disso. Química orgânica, química dos compostos de carbono. Diferencia o carbono dos outros elementos é a formação de cadeia, as 4 ligações químicas. O carbono, apresentando essas características, proporciona uma infinidade de substâncias e quando ele é classificado como primário, secundário, terciário ou quaternário. E aí você entendeu certinho. Consegui até fazer uns desenhos para poder ilustrar isso, achei bem interessante. Façam, por favor, os exercícios da página 60 e 61, depois eu vou mandar a resposta para vocês, tudo bem? Beijinho a todos, já vou mandar em seguida o módulo 7. Valeu!